Estamos iniciando mais um programa, Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Em 2001 foi instituído o Dia do Evangélico, uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores através de um projeto do vereador Jaires Porto. Daí em diante, o Dia do Evangélico tem sido comemorado em Barreiras todos os anos. Então foi instituído também no calendário oficial do município como feriado. E hoje nós estamos recebendo aqui dois pastores, o renomado pastor João Batista, da Assembleia de Deus Madureira, e Jailson dos Reis, da Assembleia de Deus Missão. Os dois vieram aqui hoje, a nosso convite, e nós vamos bater um papo, falar com eles aqui da importância da instituição do Dia do Evangélico e falar de vários assuntos referente às igrejas, ao trabalho das igrejas também aqui em Barreiras. Sejam bem-vindos, pastores, ao nosso programa. Eu quero, neste momento, agradecer a Deus pela grande oportunidade de estar veiculando algo de grande importância, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por sua vez, hoje é um dia propício, porque foi um dia exclusivizado para esta finalidade de semear uma semente que é o nosso dever, é uma semente que germina, que cresce, que floresce, que frutifica e, acima de tudo, cumprindo uma ordem imperativa de Jesus Cristo, de anunciar o Evangelho. Então, hoje, para nós é um dia singular que tem proporcionado esse dia para a gente poder ir para a rua e mobilizar, fazer alguma mobilidade alusiva ao Evangelho. Então eu acho de fundamental importância e, ao mesmo tempo, significa um crescimento também para as instituições evangélicas, que é um dia que a gente dá as mãos, um dia que a gente se sente assim, mais igualitário. Então eu acho de grande valia o Dia do Evangélico, tem um significado muito importante para a nossa vida. O senhor esteja com a palavra. Para mim também é um momento especial, importante na minha vida, poder participar desse momento, desse Dia dos Evangélicos, ou do Evangelho aqui na cidade de Barreiras, e estar com vocês aqui nesse momento para falar do Evangelho é algo assim gostoso, gratificante. Eu louvo a Deus que me deu esta oportunidade. Agradeço a vocês que também teve esse cuidado e esse amor pelo próprio Evangelho de nos trazer aqui, tanto eu como o meu companheiro, pastor João Batista, para esse, como bem disse o senhor, esse bate-papo. Pastor João Batista, eu gostaria de saber o que mudou com a instituição do Dia do Evangélico em Barreiras, e o senhor também falasse da importância desse dia para os evangélicos em Barreiras. Bom, a mudança ela é palpável. Nós tivemos a iniciativa de ter um dia para a gente, aliás, o dia de pregar o Evangelho são todos os dias. O Evangelho é o pão nosso de cada dia. Disse o apóstolo São Paulo, a sua missiva que ele escreveu a Roma, que ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Ele foi muito feliz em enfatizar o Evangelho de Cristo, que é um Evangelho vivo, um Evangelho transformador, um Evangelho que significa boas novas. Boas novas significa boas notícias. E o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele sentiu-se muito à vontade em falar do Evangelho de Cristo, porque ele era uma testemunha viva,
um apóstolo renomado que não titubeou na sua missão de evangelizar, estabelecer igreja, e isso em todas as escalas sociais. Ele teve essa oportunidade. Então, o dia do evangélico, ele tem essa importância, porque é um dia que a gente sai de dentro dos templos, a gente pode rever um companheiro, unir as forças. Por exemplo, eu deveria ter me apresentado aqui e dizer da minha satisfação de estar aqui também com o pastor Jailson, que é um parceiro de trabalho, de missão aqui nesta cidade. Então, esta é a importância, evangelizar. A gente tem todos os dias para evangelizar, mas esse dia é um dia para a gente consolidar de uma melhor forma a unidade, a união, demonstrar a nossa força. Esse é o motivo que eu acho que o dia do evangélico ele tem o seu significado. Mudança, que é a segunda pergunta. A mudança é que eu acredito que a primeira mudança foi o desinibimento. Os evangélicos ficaram mais desinibidos para levantar a sua bandeira, para levantar a sua voz, para poder dar as mãos com as demais instituições evangélicas de outros regimentos. A Bíblia, o Evangelho é um só, mas os usos e costumes às vezes varia. Então, a gente até louva a Deus por ter vários segmentos dentro dessa ótica do reino de Deus, porque isso soma força. E o dia do evangélico, ele muda isso. Ele nos torna mais igualitário. Portanto, o que eu acho que mudou é que também a igreja evangélica, ela teve oportunidade de se mostrar, teve oportunidade de se sentir da sociedade uma instituição que tem a visão de colaborar com as demais instituições, porque o evangelho ele é transformador, e pregar o evangelho é todos os dias, repito, mas esse dia então mudou isso. Eu acho que foi uma coisa que significou muita mudança, até a gente vê paradigmas, alguns paradigmas sendo quebrados, porque é um dia que a gente comunga a mesma fé, a gente defende uma mesma bandeira, uma mesma sigla. Isso é muito bom. Houve mudança, sim, acredito. Pastor Jailson, como é que o senhor vê hoje a diversidade de bandeiras religiosas, vários segmentos religiosos para adorar um só Deus, para falar de Cristo, mas que, inclusive, existe, vamos dizer assim, algumas questões ideológicas dentro das igrejas e conflitos? Infelizmente, a gente tem que enfrentar essas dificuldades. Elas existem, são verdadeiras. Porém, quando nós falamos do Evangelho, nós entendemos que Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Então, se alguma igreja ou alguma instituição que existe não levanta esta bandeira, que é a bandeira da salvação, então ela está, infelizmente, fora do projeto do plano divino. Então, entendendo que toda a igreja, para nós, ela é importante. Eu não tenho dificuldade nenhuma de conviver com qualquer outra religião. Mas é interessante dizer que a igreja ela tem que propagar o verdadeiro evangelho. Ela tem que anunciar a verdadeira salvação. Nós pregamos um evangelho vivo, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e entendo que qualquer igreja,
qualquer religião que prega este evangelho, que está baseado naquilo que João escrevendo no capítulo 3, o versículo 16, onde está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu único Filho, para que todos, aquele que nele crer, tenha a vida eterna. Então, entendo que se essa ou qualquer outra igreja, ou qualquer outra denominação, ela tem esta visão, então não vamos ter nenhuma dificuldade de trabalhar, de fazer a obra de Deus, fazer o nosso papel, que é anunciar o Evangelho. O pastor João Batista, o senhor é uma pessoa muito respeitada em Barreiras, pelo trabalho que o senhor faz, inclusive, trabalho social, mas eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor vê essa questão de que as igrejas antes pregavam a salvação, mas hoje a gente vê muito mais, algumas igrejas muito mais voltadas para a questão comercial, visa muito, inclusive promete salvação, além da salvação promete prosperidade, saúde, cura. Como é que o senhor analisa isso? Bom, toda instituição ela tem um custo operacional. E esse custo operacional, mas eu não estou falando do dízimo, eu estou falando de realmente a grande mídia que se fazem da religião. Sim, eu acredito, primeiro, a religião ela vem do latim religare. E religare significa reatar, reativar e reatar aquilo que foi desintegrado. Então a religião, ela de alguma forma, ela é muito importante, porque ela religa, é um meio pelo qual a pessoa se religa. E eu não posso deixar de falar também do custo operacional, porque toda instituição tem um custo, e esse custo, igrejas, elas não têm um amparo legal para perceber verba pública. Então, essa verba, ela vem dos fiéis. Agora, o que você me pergunta é dos exageros. Todo extremo é perigoso. Toda coisa que parte para o extremo foge da sobriedade. A sobriedade, ela se traduz em equilíbrio. Então, toda instituição tem custo, mas tem que ter equilíbrio. Eu desaprovo a distorção da visão da igreja. A igreja, embora ter as suas custas, as suas despesas, e isso é mantido com o dízimo dos fiéis, ela visa, então, ter o seu custo operacional sustentável, mas exageros, enriquecimento ilícito, que a gente não pode tirar a razão de você até me interpelar quando eu falei de custo operacional, porque existem exageros e, inclusive, você me falou também de algo midiático. Eu acho que a igreja deve se valer do recurso midiático, porque tudo que se propaga, o que não vê, não gera desejo. Então, as pessoas vendo a igreja com a sua marcha operacional de forma íntegra, conforme o pastor Jailson me antecedeu aqui, eu até me reporto às suas palavras, o foco do evangelho é evangelizar. Evangelizar é transformar vidas. E essa transformação, a gente não tem o poder de fazê-la, mas a gente veicula a palavra de Deus através da imprensa, através dos púlpitos de nossas igrejas. Então, eu acho e concordo plenamente contigo, por número, grau e gênero, que existem exageros, existe. A visão de reino de Deus, às vezes, ele está um pouco equivocado. Agora, nós sabemos que
toda organização tem as suas falhas, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Jesus começou um ministério com 12 homens, e dentre os 12 tinha um que foi Judas. Então, em toda instituição, até dentro de uma família, tem as suas divergências. Agora, o que não pode é se gladiar. E como o pastor Jailson disse, eu também sinto muito cômodo para dizer isso. Eu não tenho dificuldade em me relacionar com as instituições, porque a gente respeita, de fato, o que se chama, dentro das igrejas também, a gente chama de democracia, o relacionamento, a vivência da gente. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com os pastores João Batista e Jailson dos Reis. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já. Que terra linda e boa de se viver, maravilhosamente acolhe você. Minha cidade é o melhor lugar do mundo, de coração lá do fundo, com orgulho vou dizer. Situada no oeste da Bahia, abençoada com riquezas naturais. Quem vê de fora se encanta com as belezas, se apaixona por seu povo, não quer ir embora mais. Barreiras, Bahia, eu amo você. Cidade de gente batalhadora, mãe gentil, maravilhosa, gostosa de se viver. Barreiras, Bahia, eu amo você. Cidade de gente batalhadora, mãe gentil, maravilhosa, gostosa de se viver. Alô mundo, vem pra ver, aqui é o melhor lugar. A fauna, flora, cerrados e cachoeiras, tem o cais e o rio de onda pra gente se encontrar. E a cidade do oeste da Bahia também tem o seu lugar. É nossa gente, nosso povo, nossa terra, não tem lugar nesse mundo melhor para se morar. Barreiras, Bahia, eu amo você. Cidade de gente batalhadora, mãe gentil, maravilhosa, gostosa de se viver. Barreiras, Bahia, eu amo você. Cidade de gente batalhadora, mãe gentil, maravilhosa, gostosa de se viver. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje do Dia do Evangélico. Pastor João Batista, em 2013, saiu uma matéria com bastante conteúdo de pesquisas, e segundo o título da matéria era o seguinte: Cristo foi o maior marketing comercial do século XXI. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu não tenho conhecimento dessa matéria, mas se está vindo da fonte modesta, eu sei que é uma fonte modesta e, porém, verídica. Agora, eu entendo de uma forma um pouco diferente, porque o Senhor Jesus, ele não condena a riqueza, porque ele é dono de todas as riquezas do céu e da terra. Mas eu vejo essa pesquisa, e dependendo da vertente que a pessoa escreveu esse artigo, depende da visão, da ótica, o ângulo que ele vê Jesus. Porque depende muito do ângulo que você está vendo a situação. E se você for analisar pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, teologicamente, Jesus, ele nem pegava em dinheiro, ele tinha o seu tesoureiro. Todo mundo sabe que o seu tesoureiro foi infiel. Por sinal, Jesus pagou tributo
e não tinha o dinheiro de pagar o tributo. Ele ordenou que um dos seus discípulos fosse ao mar ou ao rio e lançasse o anzol. O peixe que pegasse, abrisse a sua boca, parece ficção, mas isso é literal. Abrisse a sua boca e dentro da boca do peixe seria encontrado uma moeda. E essa moeda era o preço do tributo que Jesus pagaria. Ele não tinha nem o dever de pagar tributo na sua própria pátria. Mas o Império Romano é que era o império contemporâneo dos dias de Cristo. Então, se Jesus não tinha disponibilidade de dinheiro para pagar o imposto, foi necessário ele recorrer à natureza e recorrer à fé dos discípulos também. Então, Jesus, como Deus, homem, o Verbo encarnado, o Verbo, muito embora ele tenha o direito de se manter e fazer a sua marketing, porque ele é o dono de todas as coisas. Mas ele, com todo o direito que ele tinha e tem, ele não dispunha de recursos. E ele disse que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Como Deus e como homem, ele passou pelas mesmas aflições, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas escassez. E isso exatamente na qualidade do verbo, o verbo era a palavra, Deus é Espírito, Jesus é Espírito. Foi necessário que ele se tornasse o verbo encarnado, da qualidade de homem, para poder efetuar o sacrifício vicário da cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a nossa emancipação, a nossa liberdade, para poder fazer a escolha de entrar no céu, ter nossos pecados perdoados. Então eu não vejo Jesus como um marqueteiro, como uma pessoa que desviava o seu foco. Pelo contrário, quando nós lemos nos evangelhos, e mais precisamente em Mateus capítulo 9, versículo 35, 37 e 38, nós encontramos Jesus fazendo uma missão que não fala de dinheiro. Ele percorria as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando os enfermos e vendo a condição do povo que vagava como ovelha que não tinha pastor, e ele teve grande compaixão e não pôde fazer muita coisa física, mas ele fez o que podia. Curou, evangelizou, anunciou. O papel que ele veio para efetuar, para desempenhar, foi esse. Então, ele disse para os discípulos: olha, a seara é imensa, mas os trabalhadores, os obreiros são poucos. Então, vocês orem para quem pode enviar obreiro para a sua seara. Se Jesus tivesse um bom capital, ele financiaria os apóstolos, os 70 missionários que foram enviados, e a igreja toda ele financiaria com recurso próprio, se ele tivesse dinheiro na qualidade de Deus homem, quando ele viveu os 3 anos e meio aqui na terra. Pastor Jailson, como nós estamos falando de Cristo, na filosofia existe um personagem que tem uma contribuição muito grande no conhecimento humano, que foi Sócrates. Só que Sócrates, ele não deixou nada escrito. Tudo que se sabe de Sócrates foi alguém dizendo que ele disse. Por exemplo, Platão, Parmênides, Heráclito e tantos outros que escreveu sobre Sócrates. Se o senhor pegar a Bíblia, que é um outro personagem importantíssimo, Cristo, não tem uma única vírgula que Cristo escreveu. Tudo que se sabe de Cristo é alguém dizendo que ele disse. Como é que se explica isso? Muito bom, interessante a sua pergunta, porque, na verdade, a Bíblia ela foi escrita realmente até, digamos, séculos depois, anos depois, mas, com certeza, alguns escritores da Bíblia, quando se refala de Cristo, alguns até conviveram com ele, contaram relatos, histórias
que eles mesmos viram, que eles acompanharam, outros escreveram relatos que informaram. Só que, quando a Bíblia ela deixa isso muito, muito claro, nós que cremos nesta palavra, e como a nossa regra de fé e prática, entendemos que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que inspirou estas pessoas para escrever este livro, que hoje, para você ter uma ideia, é o livro mais atual. Eu não conheço e desconheço outro livro mais atual do que a Bíblia. Tudo que o homem faz, tudo que o homem inventa, tudo que o homem cria, tudo que ele está hoje aí em eminência, a gente percebe que a Bíblia já falava sobre aquilo ali. Então, entendo que é exatamente por esse caminho que nós também entendemos que tantos homens da história, a filosofia, que deixaram aí os seus comentários, e que amigos e pessoas que conviveram, pessoas da época e outros, escreveram. Então, tenho esta visão por esse lado. Pastor João Batista, o senhor é da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Ele da Assembleia de Deus Missão. O que diferencia uma instituição da outra? Apenas a parte formal. Nós temos uma Suprema Corte chamada Convenção Nacional. Essa convenção tem um presidente, tem uma diretoria, que faz todo o credenciamento dos ministros e que estabelece campos, convenções também estaduais, juntas conciliadoras. Então, a Assembleia de Deus, ela teve um crescimento glorioso. Em todos os aspectos, a Assembleia de Deus, ela teve um crescimento muito satisfatório. E, em virtude do seu crescimento, ela fez as suas organizações, e isso é um sistema de descentralização de administração para o bem comum, porque tudo aquilo que se centraliza passa a ter um aspecto ditatorial. E a igreja não é uma ditadura, ela é uma democracia e uma teocracia. Então, só faz diferença porque tem lideranças que faz os seus papéis, mas o conteúdo, o batismo, a Santa Ceia, a evangelização, o discipulado, a santificação da igreja, a gente não é similar, a gente é igual. A gente não tem nenhuma diferença em costumes, em usos. Só difere porque nós temos a CONAMAD, que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Por que Madureira? Porque ela se iniciou no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. E a CGADB, que é a Convenção do Pastor Jailson, que tem como presidente o muito digno reverendo pastor Wellington Bezerra da Costa. E a igreja é uma única assembleia e não difere dos seus ditames. Ditames no bom sentido. Não difere das suas doutrinas, seus regimentos. Então, a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus. Pastor Jailson, como que se define? Para os evangélicos é fácil, mas para as outras pessoas que frequentam as outras religiões, como que se define o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se falam tanto nessas três pessoas? Muito bem. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, né? Nós ensinamos aos nossos fiéis que existe uma trindade, embora há pessoas até que não venham concordar com a nossa forma de ensino, de doutrina,
mas nós aceitamos isso como uma doutrina bíblica. São 3 pessoas que estão nos assistindo, que estão sempre ao nosso lado. Entendemos que esses 3, ele já, desde o início, ele já aparece, logo no início das Escrituras, na criação, eles já estavam presentes, e não é uma coisa assim muito simples. As pessoas, às vezes, têm lá as suas dificuldades para entender por que Pai, por que Filho e por que Espírito Santo, e quando os 3, eles são um. Porém, é interessante que a gente deixe isso claro, de que são realmente 3 pessoas, tá? Com a mesma função, com o mesmo poder, que estão juntos, sempre estiveram juntos. E a Bíblia, ela diz que quando Jesus esteve aqui, próximo ao seu retorno ao céu, ele disse para os seus discípulos que não ficassem tristes, não entristecessem. Claro que eles já vinham de um sofrimento, porque há poucos dias atrás eles haviam tomado aquele susto, né? Jesus havia sido crucificado, sepultado, e agora, de repente, Jesus aparece vivo, ressuscitado, e, de repente, ele começa a mostrar, dar a entender aos seus discípulos que ele estaria retornando para o Pai, estaria voltando para Deus, de onde ele teria vindo, mas que os discípulos não se entristecessem, não ficassem tristes, porque ele estaria rogando ao Pai e mandando um outro Consolador que ficaria com eles até a consumação do século. Então a gente percebe que quando os discípulos ficaram aguardando na promessa, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder. E isso aconteceu. Quando eles estavam reunidos, diz que, de repentemente, veio como um ar de um vento realmente impetuoso e que encheu aquela casa. Então, ali se trata realmente do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, que desceu sobre ele e que ali começou exatamente, digamos assim, a inauguração da igreja, e começou aquele momento. Então, a gente entende por essas linhas que existe realmente o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com os ilustres pastores João Batista e pastores Jailson dos Reis. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara é informação, arte e cidadania. TV Câmara é barreiras numa só sintonia. A história de povo vencedor que trabalha, que luta, que vence, que sabe mostrar seu valor. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara de Barreiras é a vez e a voz da gente. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com os pastores aqui no Dia do Evangélico. Pastor João Batista, eu gostaria que o senhor definisse o que é pecado e salvação. O que é isso mesmo? Pecado, literalmente, significa errar o alvo. Errar o alvo. Pecado é errar o alvo.
Deus estabelece as suas normas dentro de conjunções. E o direito ou o livre-arbítrio, ele é algo operacional na vida de todo cidadão. A salvação, embora ser algo, um bem comum, mas a pessoa tem o direito de abraçá-la ou recusá-la. Então, o pecado é contrapor contra as ordens de Deus, os mandamentos, os ensinamentos. E então, pecar é infringir as normas divinas. E salvação é algo protetivo. Salvação, ela tem até um dizer popular: a minha salvaguarda foi porque quando eu caí, alguém pegou no meu braço, e quando eu fui cair, alguém pegou no meu braço e eu não caí. Ele foi o meu salvador, me salvou da queda. Agora, a nossa salvação espiritual, porque nós somos, como você fez uma pergunta para o pastor Jailson sobre a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também possuímos esta tricotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, dentro desta visão, nós temos o direito de escolha, que vem da alma. A alma é aquilo que faz a gente sentir, que faz a gente desejar. Então, a salvação, ela é para todos, mas alguém teve que pagar a nossa hipoteca. Nós estávamos penhorados, irremediavelmente, e Jesus deu essa salvação. Eu dei o exemplo aqui de a pessoa ia caindo e alguém salvou ela da queda. Foi o salvador da queda. Agora Jesus foi o salvador que nos salvou de nossos pecados, nos dando o direito, só que a salvação não é algo automático. A salvação tem que ser aceitada, abraçada e vivida dentro dos ângulos, dos parâmetros da palavra de Deus. Teologicamente, a Bíblia, eu repito aqui, me reporto o que disse o pastor Jailson, a Bíblia, ela é muito atualizada, ela é muito clara e ela é cheia de conjunções. Por exemplo, se essa conjunção se, ela é um fator predominante na nossa vida. Se eu escolher, se eu obedecer, se eu guardar os mandamentos, os estatutos, as ordens do Senhor Jesus, eu serei tratado como a minha aceitação. Agora, se eu não quiser, isso está prefigurado e escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28, lá está as regras de perdição e de salvação. Então, repetindo, pecar é errar o alvo, não acertar na proposta de Deus. Salvar ou salvação é abraçar o propósito de Deus e não só abraçar, mas viver e viver perenemente. Como a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor Jailson, o que é necessário para ser pastor, o líder de uma igreja? Olha, o primeiro, a própria Constituição, ela já diz que para ser um líder religioso, para ser um pastor, ele precisa ter, no mínimo, um curso básico em teologia, conhecer a palavra de Deus, ter o conhecimento das Escrituras, da Bíblia Sagrada, isso é indispensável. Todo pastor, ele não precisa ser um teólogo famoso, mas ele precisa conhecer a Bíblia. O dia a dia ele precisa ter a leitura da palavra, a vida em consagração, em comunhão com Deus e cuidar do rebanho. É isso, é uma missão que não exige digamos assim, você tem que ter uma formação
não é escolhido pelos os membros da igreja, não precisa nada disso. Assim, vamos tentar melhorar um pouco. Dificilmente, a Assembleia de Deus ela tem uma forma interessante. Nós não somos escolhidos pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros. Não são eles que nos escolhem. Nós entendemos que quem escolhe o homem é Deus. Agora, Deus ele chama as pessoas e ele sempre coloca alguém que vai cuidar de nós. Entendeu? Então, assim, Deus ele não desce para consagrar ninguém, mas ele faz com que essa pessoa seja visto por alguém, e esse alguém leva, por exemplo, nós temos aqui em Barreiras 2 anos e 6 meses, 7 meses agora, nós estamos apresentando um dos nossos presbíteros para ser pastor pela nossa convenção. Então, o que você perguntar a ele, o que levou ele a ser apresentado? Com certeza ele vai te falar, o chamado de Deus. Deus havia me prometido isso há muitos anos atrás, e eu venho trabalhando, sempre procurando obedecer os ensinos, as normas da igreja, e o pastor Jailson viu isso e levou o meu nome e apresentou a minha convenção, que é a nossa CEADEB, a Convenção Estadual da Bahia, e a convenção, então, se responsabiliza agora em preparar esse homem para que seja apresentado como pastor. Pastor João Batista, agora nesse ano de 2016, o governo federal tentou inserir no Plano Nacional de Educação a questão da teoria de gênero. Houve uma reação muito grande, inclusive do Congresso Nacional. O governo retirou esse dispositivo e repassou a responsabilidade para estados e municípios, onde também houve uma grande reação. Aqui em Barreiras não foi diferente. Tentaram também inserir isso no Plano Municipal de Educação, mas houve uma reação muito grande, tanto da sociedade como das igrejas e também de alguns parlamentares. Como é que o senhor vê essa questão da teoria de gênero? É um assunto simples e complicado ao mesmo tempo. Por quê que ele é complicado? Porque ele é muito polêmico. De tão polêmico que a Assembleia de maior porte, são os deputados e o Senado Federal, eles temeram em mexer nessa tese aí. E repassou isso para uma instância que eles tinham que ter resolvido isso lá, eu acho, porque a Assembleia Legislativa Municipal, ela não pode legislar algo que conflita ou que colide com a Assembleia Estadual. De igual modo, a Assembleia Nacional. O assunto é tão polêmico porque eles achou que não deveria dar ultimato nisso, passou para os municípios, e o município não deveria ter essa alçada, mas como eles abriu essa brecha, o município teve a obrigação de inserir isso aí no plano de educação. Agora, a gente teve uma repulsa muito forte, eu mesmo assinei e mandei as congregações assinarem, nós mandamos um baixo assinado, que isso me parece que culminou em 17 mil assinaturas entre as pessoas evangélicas e não evangélicas, inclusive a própria Igreja Católica, ela é contra. Isso aí não é coisa de educadores fazer isso. A criança, tanto faz você colocar na mão dela uma nota de 100 ou uma nota de 5, ou se você coloca na mão dela uma ferramenta perigosa, uma arma de fogo, ninguém coloca, porque a criança ela está em formação. Agora, mexer numa coisa
numa situação dessa, é querer dizer para a população que Deus errou em fazer o ser humano. Quando o pastor estava aqui explicando a triunidade de Deus, Deus fez todo o universo através do verbo haja. Haja luz, haja terra, haja luminares, haja galáxias, haja isso, e foi aparecendo através do haja. Mas quando Deus foi formar o homem, ele usa o plural. Façamos o homem. Aí, quando o pastor estava dizendo aqui que desde o princípio Jesus está presente, isso está configurado tanto em Gênesis 1:1, como no Evangelho de João 1:1 também, que lá está citando a atividade de Jesus na inserção da sua pessoa na Trindade. Então, quando ele foi formar o ser humano, que nós cremos, defendemos de unha e dente, que o ser humano é um ser criacionista, não é evolucionista. Então, quando foi para isso acontecer, o que Deus disse? Ele passa para o plural e fala: façamos o homem de acordo ou conforme a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus e a semelhança de Deus é ser similar a Ele. Então, é dizer, é eu ou qualquer um parlamentar, que inclusive teve parlamentares aí, que também defendeu essa causa, que eu diria até uma causa divina, seria querer dizer, Deus fez tudo certo, mas fez o ser humano, que é a sua imagem, o seu representante, a sua boca falando na terra, os seus pés andando na terra, é querer dizer, ou então colocar de garganta abaixo, aquilo que é inadmissível, é colidir com a teologia. Então, isso é inadmissível, é como se eu dissesse, Deus fez tudo certo, mas errou em fazer o ser humano. Pastor Jailson, o homossexualismo é pecado e o homossexual não tem salvação? Olha, quanto à salvação, quem sou eu para dizer que um homossexualismo não tem salvação? Para mim seria uma ignorância da minha parte dizer isso. Agora, a Bíblia diz que só entra no céu aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que deixam as suas práticas, os seus pecados. O profeta Isaías, em um dos seus capítulos, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deixai o homem os seus maus costumes e se converta ao Senhor. Então, veja só, é algo que foge dos princípios. Foge dos princípios. Quando um homem ele se assujeita a uma prática dessa, ele está fugindo daquilo que Deus criou, né? Daquilo que Deus fez. Então, quanto à salvação, ele precisa reconhecer o seu erro, deixar o seu pecado e ter um encontro com Deus, ter um encontro com o Senhor Jesus, para que o seu pecado seja perdoado. Então, eu entendo como pastor, eu não tenho nada contra o homem, a pessoa, o ser humano. A nossa briga é contra o pecado. O que nós estamos dizendo é que o pecado não vale a pena, porque é um prazer que sai do projeto de Deus e que leva essas pessoas a uma situação desconfortável no sentido espiritual. Então, eu diria que o homem ele não deve praticar tal ato porque sai do projeto de Deus. A Bíblia condena. Pastor João Batista, a gente via que a questão religiosa ela se limitava nas igrejas, com seus pastores, com seu padre e tal. Hoje, a gente vê artistas, popstar, religioso,
vendendo milhões de discos, andando de avião, fazendo shows, cobrando caríssimos, inclusive tanto na Igreja Católica como nas igrejas evangélicas. Que avaliação o senhor faz disso tudo isso aí? Se tem consumidor, as pessoas vão longe. Mas o objetivo é financeiro. Eu diria até uma palavra mais forte, encarando a câmera e dizendo com toda a veemência que isso é mercenarismo. Mercenarismo porque tem, como você citou, popstar, que nem chama mais evangélico, já prefere falar gospel, cobrando 250 mil de um cachê. E tem pagador. Evidentemente, isso é então verdade. há uma visão distorcida da obra missionária. A obra, eu pastoreio no campo de Barreiras mais de 50 congregações. Eu tenho obreiro no campo que eu tenho que fazer cesta básica. Eu faço mais de 30 cestas básicas por mês e dou uma ajuda de custo para ele defender pelo menos o básico. Por exemplo, uma igreja que não tem receita, ela não tem como manter um obreiro, ela não tem como manter a sua água, a sua luz, o custo operacional do templo. Então, a gente contribui com essa pessoa fazendo um malabarismo administrativo para poder cuidar disso. O pastor Jailson é pastor-presidente, ele sabe do chororô que ele vê no seu gabinete, as pessoas, pastor, eu preciso de telha, eu preciso de bloco, preciso de ferragem, preciso de mão de obra, preciso de receita, preciso de um exame para a esposa. Então isso a gente ouve 24 horas. Mas tem igreja que desvirtua o objetivo de evangelizar. E enquanto você está fazendo shows, que é o embalo da emoção, a igreja fica ali fervorosa durante o evento e depois o que vai cuidar dela é o pastor, com a sua doutrina, com seu aconselhamento. O pastor é o aconselhador, o conselheiro do rebanho. Então, eu acho que nós estamos tendo uma visão distorcida e que precisaria ser reparada, mas eu acho que a gente não vai chegar num denominador. Eu, por exemplo, se eu tivesse dinheiro para pagar um popstar, eu ia distribuir com os obreiros que estão no campo, me ajudando, sofrendo, calejando o joelho, orando e buscando de Deus direção e sabedoria e poder para poder enfrentar as trevas e transformar as pessoas com o poder do Evangelho. Então, enquanto tem igreja milionária para pagar, vai ter popstar ganhando dinheiro. Eu também tenho essa visão tua. O nosso papo está muito bom, mas infelizmente a gente tem um tempo. Eu gostaria de ceder aí 2 minutos para o senhor, 2 minutos para ele, para que vocês fizessem as suas considerações finais, você entendeu? E agradecer pela presença. Então, eu gostaria de, primeiro, agradecer a Deus, agradecer aqui toda a produção, a TV Câmara 4.1, né? Agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando, Modesto, e é um assunto que Deus se apraz nele. Deus está satisfeito com a abertura de portas que vocês estão dando aqui para a gente falar de algo de alta importância. E o dia do evangélico não é um dia da gente descansar, é um dia de ir a campo, batalhar e glorificar o nome de Jesus e fazer a nossa parte e dizer para Deus, nós estamos vivos, estamos aqui ao dispor, como testemunha do Senhor, nós estamos aqui para defender a causa de Cristo e agradecendo, inclusive, você, que tão bondosamente e tão pericialmente nos entrevistou aqui. Suas perguntas foram muito sensatas e que Deus te abençoe, abençoe a sua família e nossa gratidão a Deus e a todos. Que pena, né, que chegamos a esse momento. E eu estou muito agradecido a Deus por esta oportunidade. Quero dizer que estou aqui em Barreiras
há 2 anos e 7 meses. Sou pastor da Assembleia de Deus de Missões, que está ali no Cais, há 60 anos naquele mesmo endereço. Louvo a Deus pela vida deste canal de televisão, pela vida de vocês, apresentadores, pelo convite honroso que me foi feito para estar aqui neste dia, batendo esse papo com vocês. E tenho certeza que foi muito gratificante. As bênçãos de Deus estarão sendo derramadas sobre a vida de todos, e orando para que o nome do Senhor seja glorificado através deste canal, que está sendo para nós também um canal de bênção. Estamos podendo assim divulgar o poder do Evangelho, falar do amor de Deus. Marcos 3:16 diz: ide por todo mundo, aliás, 15, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, nós temos uma grande preocupação, não queremos ver ninguém condenado, porque condenação não é coisa boa, não é? Então, estamos aqui para deixar esse Evangelho aí sendo anunciado a todas as pessoas. Obrigado, muito agradecido ao meu amigo Modesto, que Deus te abençoe. Obrigado aos nossos amigos aqui, os câmeras, as pessoas que estão aqui nesse estudo, ao meu companheiro, pastor João Batista, que Deus continue abençoando o seu ministério. E a minha gratidão a todos. Deus abençoe. Eu queria agradecer vocês, realmente foi excelente esse bate-papo, foi muito bom. A gente hoje, no Dia do Evangelho, trazer vocês, 2 pessoas altamente competentes, com profundo conhecimento da causa. E queria agradecer realmente de coração. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado, aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. O nosso programa você pode assistir todos os dias ao meio-dia.